Uma honra aqui receber você e ter essa troca aqui, sempre descontraída e sempre verdadeira, né, cara? Você foi um cara que viveu. A gente tava aqui, porra, já trocando aqui ideia, já fizemos um podcast antes de começar. Viveu numa época, eu acho que muito importante, né, que surgiram vários movimentos no Rio de Janeiro. Já conversei aqui com o Bocão, com o Rico, enfim, pessoas que vivenciaram, né, esse boom esportivo, principalmente esportivo, né? E eu acho que dentro muito dessa nossa atmosfera aqui, o jiu-jitsu, que hoje é um grande produto de exportação brasileira, foi pro mundo, né? Que ele carrega essa cultura do nosso estilo de vida carioca, né? Enfim, e você é um cara que, meu irmão, vivenciou esse negócio aí de uma forma mais intensa possível, né? Primeiro agradecer aqui ao André, ó, pura tempo, tô tomando pra achar um café que hoje foi difícil. E agradecer aqui ao André por estar me chamando aqui, me convidando. Conversamos várias coisas que espero que não tenha gravado, acho que eu conversei com ele. E, na verdade, não foi só o jiu-jitsu, o surf também. Você vê que hoje os brasileiros estão despontando no surf. O Brasil é um celeiro de casca grossa, como outros lugares do mundo também. Você vê na luta hoje, porra, americano, russo, japonês. Mas no começo, tudo começou, né? Eu conversei isso com você antes. Eu peguei essa transição toda, né? Eu me lembro que as primeiras pranchas eram de madeira. Eu já comecei a pegar a mini model, né? Que era uma prancha Como é que foi teu primeiro contato com o surf? Como é que foi essa ligação, assim? Porque era um esporte desconhecido, né, na época, assim, não era tão conhecido, enfim. Os primeiros são os caras mais corajosos, né? Que entram no negócio sem saber muito como é que funciona, enfim. Então, ali já tem um primeiro descobrimento, uma primeira conexão ali que às vezes exige uma coragem, né, pra começar. Cara, o surf pra mim, na minha vida, começou na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro. Eu, numa época, até conversei contigo, separação de pai e mãe, fui morar na casa dos meus avós na Rui Barbosa, foi onde eu conheci o Rickson, ele já falava até de luta, mas eu nem sabia o que era isso, luta, né. E em determinado momento da minha vida, fui morar na Joaquim Nabuco, ali, que é 2 ruas do Arpoador, né. Eu passava fim de semana lá e tal, eu não queria voltar, eu me identifiquei com a praia, né, cara? E com aquele contato com a praia, eu comecei a ver os primeiros surfistas, que eram exatamente o Bocão, o Rico, o Maraca Maranhão e outros, né, cara? E outros lá. Eu era fã do Maraca, né? Maraca pegava umas ondas lá no Pontal e tal. E as pessoas da Zona Sul, ali da Joaquim Nabuco, todas pegavam onda. E eu, com 13 anos, eu comecei a enveredar pro surf, né? Eu tive uma prancha que era do Ciro, né? Um cara que fazia prancha na época. Tinha um pouco shapers naquela época, mas não consegui, que a prancha era muito rápida. Aí minha avó tinha uma condição boa, era filhinho de vovó, né? Ela me deu uma outra prancha, que era do Paulette, cara, me vendeu caro pra caramba. Paulette era um cara feríssimo lá do Arpoador também, amigo do Rico. E eu comecei a pegar onda nessa segunda prancha. Então eu, aos 13 anos, tinha 2 pranchas, né, cara? Por dizer, entendeu? Então foi assim que eu comecei. Que época? Eu tinha 13 anos, deve ter sido em 70, 71, né, cara? 70, 71. Anos 70. No comecinho de 70, né? A gente tava eu pergunto essas vezes, até perguntei pro Bocão também, e pro Rico, a gente tava no meio do regime militar e um movimento artístico, cultural acontecendo forte, né? No Rio de Janeiro. Né? Exatamente. O Rico até conta ali umas histórias do, teve que fugir pra sair da água. Não, isso já foi lá na frente. Eu peguei essa época, foi no Arpoador, quando a polícia... Primeiro tinha um horário lá pra pegar onda no Arpoador, acho que só depois das 2 horas, então só podia pegar na hora do vento. Então a gente acordava de manhã, aquelas ondas perfeitas no pontão, e não podia pegar. Então às vezes o surfista não resistia. Disputavam uma prisão, né, vamos dizer assim. Então o Rico remava pro Leblon, o outro remava pra Copacabana, e os policiais tinham que revezar pra pegar um ou outro. Às vezes pegavam mesmo, né? Então, e tinha também o horário das 6 horas da tarde, que o militar mandava a gente sair da praia. Isso eu tô falando da época que o Arpoador era uma rua, né? A gente jogava bola na praia, era legal pra caramba. E ainda tinha um muro lá, eu me lembro que sentava a rapaziada em cima do muro, né? E as meninas da faculdade passavam. O ponto turístico do Rio de Janeiro era o Arpoador. E eu me lembro que eu sempre fui um cara gozador, encarnador, né? E eu mandava, quando as meninas passavam dali da Veiga de Almeida, não, Veiga de Almeida não, Cândido Mendes, né? Que era uma faculdade de Ipanema, eu falei, pode escolher, tem louro, moreno, com bigode, sem bigode, com barba, sem barba, pode escolher. E a gente, tudo garotão, boa pinta pra caramba, sentado, igual monstruário, né? Igual monstruário em cima do muro do Arpoador. E a gente, todo mundo em forma pra caramba, né? Pegando onda, jogando bola.
E depois veio o jiu-jitsu, né? Acho que um pouquinho mais à frente veio o jiu-jitsu. E essa foi, assim, de novo reforçando, cara, foi uma época de um movimento cultural, porque eu acho que nessa época aí, talvez um pouco antes, teve Bossa Nova, né? O desenvolvimento do surf muito forte, esse surgimento do jiu-jitsu. Você falou aqui antes também, o próprio voo livre também teve esse movimento esportivo do voo livre. Então, teve um movimento cultural de praia e de estilo de vida carioca muito grande. Inclusive, influenciou muito o mundo da moda. Tiveram várias marcas cariocas que surgiram nesse momento. IS Brasil, Blue Man, Company, porra. E eu fiz desfile pra Company na época, né? Eu, Petit, menino do Rio. Vocês já eram os caras, já eram os influenciadores ali daquele movimento. Eu me lembro quando esse primeiro desfile, os caras foram botar os modelos e os caras da rua, quer dizer, era a vanguarda também. Eu nem entendi, e me escolheram pra fazer o desfile. Eu tava no Jockey Club, fui entrar, tá uma lona, e a Monique Evans, que era nossa amiga, olhou pra mim, eu já era meio... Não sei se eu tava no jiu-jitsu ainda. Ela falou, pô, não me chamava nem de Malibu, me chamava de Serginho. Serginho, você todo machão fazendo desfile. Eu falei, peraí, pelo amor de Deus, não brinca agora não, que eu tô todo nervoso, que eu tinha que entrar no negócio. Então, quer dizer, a gente realmente foi pioneiro. A Asa Delta também, vários amigos que não eram surfistas, e até uns que eram surfistas foram pra Asa Delta, né? Sim. Então foi legal ter vivido essa época. E o principal, ver que essa época vingou, né, cara? O surf vingou, a Asa Delta hoje tem várias pessoas vivendo lá, levando turistas pra voar. E principalmente o jiu-jitsu. O jiu-jitsu virou de uma forma, eu mesmo não acreditava, né? Mas fico muito feliz. E a sua conexão com o jiu-jitsu, como é que começou? Porque no próprio jiu-jitsu, eu às vezes até puxo essa conversa aqui, ela teve uma conexão com o surf muito grande. Você vê que vários lutadores, né, são surfistas ou tem alguma aproximação. O próprio Rickson, Roller, enfim, o Murilo, são surfistas, assim, eles vivenciaram também esse movimento do surf, né? Então, carioca. Então, a onda não era luta, a onda era surf. Né? As gatinhas, todo mundo que curtia eram os surfistas, né? E surf era uma coisa ligada à natureza, uma coisa maravilhosa, como todo mundo sabe que é hoje em dia. Sim. Só que naquela época a gente era como se fossem uns vikings, né, cara? Todo mundo cabeludo, louro, boa pinta, e as meninas e os lutadores começaram a querer curtir aquela parada também, né? Pegar uma onda. Sim. E ser amigo da gente, né? Que é onde a gente tava, eu digo, o PP, né? Petit e outros, né? O Bocão, sim, o Rico, as festinhas todas era essa galera que frequentava. Então, os lutadores queriam ser amigos dos surfistas, né? E depois, como é que eu entrei na luta? Mas esse movimento da luta, aí nesse momento, aí já existia um movimento assim, de uma galera mais jovem? Não. Se ouvia falar da família Gracie, né? Eu me lembro no Pier de Ipanema, que acabou em 74. Então foi antes de 74. Tinha um cara de cabelo preto que destoava da galera toda, comprido, todo diferente. E as pessoas chamavam ele de campeão. Campeão. Pô, que porra é essa? Campeão de quê? Aí eu ouvi falar. E ele era muito amigo do Petit, do menino do Rio, que andava com ele. Sim. E aí eu fui saber que o campeão era o Helson, que era campeão de jiu-jitsu, né? Então foi o primeiro a andar com a rapaziada, foi o Helson, né? Depois veio o Rollins. Eu me lembro de uma história do Rollins em Saquarema. Porra, que é aquele cara parecia um aqualouco de sunga. Ninguém usava sunga, todo mundo usava bermuda. E ele pulava de uma prancha pra outra. Aí, caralho, os surfistas já com aquela onda de local, né? Isso lá em Itaúna, falou, vamos dar umas porradas nesse cara. Aí alguém falou assim, irmão, esse aí é o Rollins Gracie. Aí, então deixa pra lá. Acharam melhor não pegar o cara. Mas teve um episódio no Arpoador, né? Inclusive com o Sabá, que rolou a porrada comeu, então, né? Porque ali foi um dos tinha esse desconhecimento, né? Não. Então, ali foi um dos... A gente já tava ouvindo falar, o Helson andava com a galera... O Rickson já estava pegando onda também, e o Rollins também. Foram os três primeiros. E só ouvia falar de jiu-jitsu Gracie, mas nunca ninguém tinha visto. Nesse dia que você estava falando aí, eu estava na água pegando onda. Foi uma confusão entre o Daniel Friedman, o Daniel Habib, né, que a gente chamava antigamente, sim, com o Mário Gomes. E o Mário Gomes, ele treinava com o Rollins. Eu estava na água quando eles treinavam, eu fui almoçar em casa. Quando eu voltei no final da tarde, já tinha rolado essa briga. O Mário Gomes tinha chamado a rapaziada da academia. Quem tava na praia naquele dia tomou queda, nego montou, mas não esculacharam, não. Só deram uma blitz
na rapaziada do surf, mas não machucaram ninguém, entendeu? Entendi. Ali foi um primeiro contato. E depois eu tive o contato já com o Rickson Gracie, naquela história que todo mundo já deve conhecer aí na internet, do Byron Amona, que hoje até o nome dos meus cachorros chama-se Byron e Amona, são dois cachorros Mas que eu conta tenho. essa história, porque essa história, eu sei que muita gente conhece, mas da tua visão, né? Porque você estava envolvido aí nesse Então, nesse a parada é a episódio. seguinte, eu fui pegar onda uma vez em São Conrado, eu e Foca, com duas pranchas minhas, que o Lipe que fez essas pranchas, umas pranchas, porra, alucinante, que naquele tempo uma prancha era um troféu, então todo mundo adorava, que era uma prancha que era magenta e verde, e a outra era azul e amarela, umas pranchas bonitas demais, com os cometinhas. E esse eu fiquei com a menor, fiquei com a maior e deixei a menor com Foca. E esse havaiano, cara, numa onda lá que o Foca pegou, a prancha saiu do pé dele e bateu na testa do havaiano. Eu tava dentro d'água, cara, a gente ficava na água umas 4 horas mais ou menos, e nesse dia eu vi o Foca já fora da água em 30 minutos. Eu falei, pô, estranho, tá acontecendo? Aí saí da água. Quando eu saí da água, o Foca falou, pô, aquele havaiano ali quebrou tua prancha. Aí eu olhei pro havaiano. Quando eu olhei pro havaiano, o havaiano mandou fuck you, go home. Mandou a gente pra casa. Aí eu falei, porra, que porra é essa, cara? O cara quebrou minha prancha, tá mandando... Aí o Foca falou, vamos pegar uns paus nas pedras? Eu falei, vambora. Aí subimos. Ali em São Conrado. Você já treinava nessa época? Não treinava nada. Na Praia do Pepino. Mas, porra, olhamos pro cara e falamos, pô, pau e pedra vai ser complicado. Vamos lá no arpoador pegar e chamar mais uma galera. Aí tinha o Negão, o Danilo... Conclusão, pegamos essa galera e voltamos lá em São Conrado. Eram só 5, eu achava até que era pouco. E aí o cara já não tava mais. Voltamos pro arpoador, virou aquele buchicho, porra e tal. Aí um dia eu tô pegando onda no meio da barra, o Rickson e o Ian Roberts me chamam assoviando, dizendo que o havaiano tava lá pra eu tomar uma providência, cuspir ou quebrar a prancha dele, que o resto eles iam resolver. Só que o Rickson era do meu tamanho, né, cara? Eu fui chegando perto do havaiano, fiquei meio congelado, os caras entraram dentro do carro do Rickson, do Rico de Souza, e foram pra oficina do Rico. E aí eu fiquei lá tomando umas duras, me lembro que o resto, pô, os caras tudo frouxo, o cacete, do arpoador, Malibu, Ramão. Aí foi chegando uma turma grande, chegou até o falecido Beto, que era do judô, chegou lá também. Aí uma hora eu falei, então vamos lá na oficina do Rico, que a gente tomou a providência. E aí fomos, cara, chegamos lá, eu entrei dentro da oficina do Rico com o Sabá, eu falei, a prancha do havaiano é aquela. Aí o Sabá falou, pega, aí eu peguei a prancha, levei lá pra fora. Depois o havaiano chegou, né, meu irmão, e começou, aí o Rickson mandou falar com ele, eu falei, pô, Rio Broco, my board, STD. Porque o Rico, só somando, assim, da visão dele, ele contou essa história também, da visão do Rico, perspectiva do Rico, falou assim, porra, ficou mal pra mim. Eu tive que, inclusive, fiquei mal com o Javaiano, porque os caras já acharam que ele tava macomunado. Que eu tinha armado. Não, mas não foi cara, não foi não. É, ele fala, porra, não armei, inclusive, porra, eu pedi pelo amor de Deus pra nego, meu irmão. Mas não deu, porque o havaiano chegou cheio da marra, quando eu falei com ele que ele tinha quebrado minha prancha, ele falou, pô, mas quebrou aqui minha testa, não sei o quê. O Rickson tomou a frente, me catucou e falou, he's my brother, fuck you. E fez assim com a mão, né? Quando fez assim com a mão, porra, o cara, ok, one by one, aí nego entendeu que era mano a mano, abriu uma roda e o pau comeu, e o Rickson botou o cara pra dormir 2 vezes, depois deu umas pancadas no cara. Aí entrei no jiu-jitsu, que eu falei, cara, isso é uma mágica, né? Ver um cara pequenininho, do meu tamanho, pegar um cara daquele tamanho, eu não achava que nenhuma arte marcial tivesse tanto poder, né? Então eu entrei no jiu-jitsu nesse determinado momento. Você fala que naquele momento ali você entendeu a mágica do jiu-jitsu, né? A magia do jiu-jitsu, porra, ver um cara que ali, eu acho que o Rickson não tinha, sei lá, 17 anos, né? Porra, pegar um cara gigante e... aquilo ali foi surpreendente, irmão, finalizar, né? o cara, botar o cara pra dormir 2 vezes. O que me surpreendeu demais, não só a arte marcial do jiu-jitsu, mas a confiança dos Gracies, né, cara? Aquilo ali... Porque é muito fácil você chegar porque fala que um cara grandão vai pegar o outro menor. Eu não vou citar nomes aqui, mas os caras eram pequenos, cara. O Carlos Gracie era muito menor do que mais magro do que o Hélio, inclusive. Sim. O Hélio disse que era franzino. Você chegou a conhecer o Carlos? Claro, cara, conheci. O Carlos era muito quieto, né? Eu gostava do Hélio, porque o Hélio era falante, né? O Hélio era um, porra... Era um cara que tinha uma visão, assim, uma marra, ele acreditava demais. Ele era o cara que acreditava no jiu-jitsu e fazia os alunos acreditarem também, né? Porra, a força do Hollis Gracie. O Hollis tinha uma força no olhar, na palavra, uma atitude, cara. Né? E o Rickson demonstrou isso. O próprio Royce, que era magrinho lá da academia, pô, lutava bem, lutava muito bem, mas não era
um fenômeno como o Hollis era, como o Carson era, como o Hollis e o Rickson, né? E foi ele que levantou o jiu-jitsu. Então, você com o Hollis, porque eu acho que também o Hollis, muita gente fala dele, né, cara? Infelizmente a gente não teve ele por tanto tempo, né? E muitos falam que ele era o melhor ali, né? Era a linha de frente, né? Não, ele era. E se o Hollis tivesse vivo, com certeza ia ter um alicerce, ia ser tudo diferente, né? Mas eu acho que o cara mais importante da família, né, foi o Hélio, né, cara? Que o Hélio que fez o negócio acontecer, né? Através do Carson, através do Royce, né? O Hollis não mostrou tanto. O próprio Rickson, as pessoas falam hoje em dia que não fez grandes lutas como o Royce fez. Então, quem botou isso pra acontecer, pra valer mesmo, foi o mestre Hélio Gracie, né, cara? É aquele jeito dele, né? Ele já me deu uma cabeçada no nariz, uma calcanhada. Ele gostava de mim. Quando ele batia, ele gostava. Quando ele não gostava, ele deixava de lado. Você teve, então, o grande honra e prazer de ter um contato direto com o Hélio? Não, era super natural, era natural. Tudo na minha vida sempre foi muito natural, nunca foi forte. Eu não entrei, por exemplo, que nem a maioria das pessoas entrou no jiu-jitsu depois que viu o Royce Gracie. A maioria entrou depois do Royce, né? Sim. Eu, na época que o Royce lutou aquilo, eu já tinha quase 40 anos, cara. Tinha 37 anos. E eu já luto jiu-jitsu antes dos 20. Então, porra, eu fui entrando porque era onda naquele momento, entendeu? A gente queria ir pra boate, eu tinha medo do capoeirista, do judoca, do karateca, e depois fui perdendo medo, cara. Fui perdendo medo porque o jiu-jitsu, a gente treinava muito, né? A gente treinava como os caras hoje, não sei se é a mesma coisa, mas a gente treinava muito. Então a gente estava preparado. Eu me lembro o Hollis uma vez falou assim: meu irmão, você, depois do primeiro tapa, tu luta até de olho fechado. Então ele fazia uma lavagem cerebral e fazia a gente ter uma autoconfiança, que eu acho que era a mesma coisa que o mestre Hélio fez com os filhos dele, né, cara? Sim. E o Hollis foi criado pelo Hélio como um filho, né? Até o Hélio ter os filhos dele também. Sim. Então eu posso dizer que eu sentia muita segurança com o mestre Hollis Gracie, né? Depois eu fui pro Hollis, como eu poderia ter continuado com o Carlinhos, que depois fez um belo trabalho com a Gracie Barra, poderia ter ido pro Carson também, que era professor na mesma academia que eu treinava. Então teve esses três caminhos, né? Do Carson, do Carlinhos e a galera Hollis, enfim, né? Tiveram esses três caminhos dentro da família, né? E que até com um pouco de filosofia, um pouco diferente, né? O próprio Carson, né? Ele começou a preparar ali vários alunos que, de certa maneira, enfrentariam os filhos do Hélio, né? Então... Ali o que eu posso dizer é o seguinte, eu não sei exatamente, né? Mas era o pessoal do Carson eram os competidores contra o resto das outras academias Gracie, né? Só não vi ninguém do Carson lutar com o Rickson, mas contra todos os outros irmãos dele, sobrinhos dele, ele preparava, entendeu? Os alunos. Por isso, talvez que eu não tenha ido pro Carson. Seria muito cômodo eu ter ficado no Carson. Mas como eu fui criado sempre para competir contra os caras do Carson, né? Antigamente a maior competição que nós tínhamos no jiu-jitsu era contra os alunos do Carson. Eu me lembro que a primeira eliminatória que eu fiz, porque antigamente só entravam 2 atletas por cada peso e faixa da Academia Gracie, ou seja, para entrar, não era Gracie Barra, Gracie Maitá, Carson Gracie, como é hoje em dia. Era 2 alunos, então a gente fazia uma eliminatória muito puxada, né, cara? Eu me lembro que a primeira eliminatória eu passei, né? Eu fui pro campeonato, foi o primeiro campeonato que eu lutei, foi em 1980, né? E fui eu e foi um aluno do Hells, que era o Manelzinho da Ilha, que hoje é professor lá na... Peraí, cortou a minha imagem. Manelzinho é professor. Professor hoje na Ilha do Governador, se eu não me engano, o Manel da Ilha, que trabalhou com o Rodrigo, né? Que era aluno do Hollis também. O Carlinhos Gracie era ajudante do Hollis, né? E então é isso, cara. Eu acabei indo pro Rickson, que foi um jiu-jitsu, porque na época era o número 1, né? Depois do Hollis, eu preferi ir pro Rickson, que era meu amigo também, surfista, mas aqui era meu mestre, com certeza era meu mestre, mas um mestre assim que você... como se fosse um irmão mais velho, era o Hollis Gracie. O Hollis Gracie, para mim, foi um eterno mestre. Você teve, então, assim, esse contato com o Hollis, né? E, de novo, assim, em cima dessa conversa com o Hollis,
Uma das coisas que falam muito também do Hollis, ele fora do jiu-jitsu, assim, parece até um PP um pouco, lembra? Assim, né? Essa coisa de um cara que tinha uma habilidade, tinha um talento, né, ali, inclusive de visão ali, de olhar para outras coisas também. O próprio Carlinhos Gracie fala muito isso, né, cara? O Hollis foi um cara que abriu um pouco, até diferente do Hélio, que era mais fechado, com certeza. Né, no jiu-jitsu, acreditava puramente no jiu-jitsu, a gente precisa de muita mais ferramenta. O Hollis, pelo que eu soube, ele era filho de uma aeromoça. Então ele foi criado nos Estados Unidos. Então ele tinha uma cabeça muito aberta, realmente. Não posso comparar ele com o PP, porque o PP era bom em todos os esportes. O Hollis gostava de fazer todos os esportes, entendi, né? Ele, no surf, ele não foi uma fera no surf. Na asa delta, eu já ouvi falar que ele era muito bom na asa delta, mas era um cara destemido, ele ficou pendurado. Uma vez ele chegou na academia dizendo que ficou pendurado no trapézio, e contando e rindo, né, cara? E que diz que fez um gancho com uma perna, soltou uma mão e com essa outra mão solta ele prendeu o cinto, né? Então, e rindo, a gente preocupado com ele. Pô, mestre, eu fiquei até um pouco bolado com a asa delta, porque, pô, perdi uma referência. Ele, além de ser um mestre, ele era um pai, um irmão mais velho, um cara que eu tinha o maior respeito, né, cara? Então, porra, foi uma pena o mestre Hollis ter ido embora e abandonado não só a mim, como o esporte em geral, né? Sim, e continuando a sua formação, né, dentro do jiu-jitsu, depois que o Hollis faleceu, como é que você deu continuidade, né? Você continuou com quem? E como é que foi essa sua jornada do jiu-jitsu até hoje, né? Porque hoje você é um cara que vive, né, do jiu-jitsu, né? Eu acho que é uma figura importante também, que carrega aí uma essência, né, dessa época que a gente está falando. Enfim, é um cara que vivenciou isso, estava lá, estava na raiz do negócio. Então, a primeira coisa mais difícil foi conviver com a morte do mestre Hollis Gracie, né? Aquilo me dói até hoje, mas eu sinto que ele é presente na minha vida, engraçado. Eu tenho uma foto dele lá, grande, né? De 1 metro e pouco, na parede da minha academia. Sempre que a porta abre por causa do vento, eu acho que é ele entrando, eu costumo falar isso. Eu lutei com a camisa dele debaixo do meu kimono durante 1 ano, até um dia que o Rickson pediu para eu não usar mais, que eu, em homenagem a ele, né, cara, eu acho que ele está presente na minha vida. Eu acho que se eu estou no jiu-jitsu hoje, devo muito a ele, né? Eu sinto que ele vibra comigo. Eu tenho hoje uma idade mais avançada, né? E continuo me esforçando. Hoje eu acho, modéstia à parte, que sou uma pessoa importante para o jiu-jitsu, porque eu vivi uma época, tento dar uma continuidade a um jiu-jitsu, talvez que não seja tão importante a defesa pessoal hoje, porque não tem mais, não é uma época mais de briga de rua, existem muitos processos, ninguém quase mais briga na rua, né? Sim. Mas eu acho que você ter segurança de andar na rua, eu acho muito importante. Exatamente. Então, algumas coisas da defesa pessoal mostro, outras eu já não mostro mais, entendeu? Porque defesa de facada, de revólver, eu acho muita responsabilidade. Sim. Você passar isso para um aluno e o aluno acabar usando aquilo numa hora errada, no momento errado e vindo a se dar mal nessa. Então eu gosto mais de mostrar a parte de em pé, né? Numa situação real. Hoje em dia, talvez, se eu tivesse nascido hoje, eu talvez não fizesse o jiu-jitsu, fizesse o MMA, que não é uma luta, mas era uma coisa que te prepara mais. E naquela época eu achei que o jiu-jitsu tinha tudo para me preparar mais contra as outras lutas, porque o papo era o seguinte: a nossa luta começa quando a outra acaba. Ele dava como referência o boxe, né? O boxe termina quando clinchava, né? E a gente começava quando clinch. Então hoje eu costumo ensinar muito a parte de clinch, né? A importância do clinch. Legal. Não é uma aula fácil, porque nem todo mundo entra na academia e quer botar um com luva, outro sem luva. É difícil, mas nos meus seminários, nas aulas particulares eu mostro isso, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa importante para o jiu-jitsu, porque continuo mostrando o que eu aprendi, porque algumas coisas é claro que a gente adapta e outras a gente tira porque não consegue fazer, né? Tem golpes que eu vejo na internet e acho maravilhosos, mas eu não consigo fazer, então eu não mostro. Sim. E tem alguns golpes que eu não acho que são obsoletos, algumas coisas. Então eu procuro mostrar o que eu acredito no jiu-jitsu, né? Que eu aprendi com esses, com Crowley Gracie, com Hollis Gracie, com Carlinhos Gracie, com os próprios Royce e Royler, que treinavam comigo, e Holker, né? Treinavam comigo, né? Com Hélio Gracie. Então, eu tento, com a galera da Aliança, que eu fui professor da Aliança. Inclusive você teve uma importância ali grande até na formação ali da academia, certo? Ali junto ali com o Jacaré, enfim, foi um momento ali que você estava
né, muito presente, né? O Jacaré era o aluno do Hollis que acreditou em ser professor de jiu-jitsu numa época muito difícil, né? E foi alugando uma sala ali perto de onde a gente morava, no Arpoador, e começamos a dar aula lá. Outros professores passaram por lá também, o Fábio Santos, o Tunico Bambu, e eu fiquei um pouco mais de tempo. Depois tivemos a sorte de ter alunos maravilhosos como o Fábio Gurgel, Alexandre Paiva, Roberto Traven, o Telo, vários outros, Fernando, irmão do Fábio, e vários lutadores muito bons que passaram pela Aliança e até virar Aliança, porque no começo não tinha nem nome. Eu me lembro que o Jacaré, o que eu boto? Boto o Romero Cavalcante? Eu falei, não, bota Jacaré. Depois Master, né? Depois eu falei pra ele, qual o nome? Eu falei, bota Master. Eu falei pra ele, bota Master. Ele acha que foi o Cássio, mas eu me lembro de ter falando isso pra ele botar Master. Ele falou, mas Master é coisa de velho. Eu falei, não, Master é coisa de mestre. Aí ele botou Master, depois fizeram Aliança, ele e o Fábio Gurgel. E foi uma época que eu comecei a treinar muito quando o Rickson foi para os Estados Unidos, ficou o Roller aqui. Da mesma maneira que o Hollis morreu e eu acabei não ficando com o Carlinhos, quando o Rickson foi embora, também não quis ficar lá na academia, na diretoria do Roller, né? E aí fui treinar com a galera lá da Aliança, que eu já dava aula lá, os garotos eram duros demais, cara. Aqueles garotos já na faixa roxa já pegavam os faixa preta todo. E aí eu fui treinar lá com a turma lá da Aliança. Foi uma época legal também. E legal que você puxou esse assunto da defesa pessoal, né? Isso é uma conversa também que eu geralmente eu trago, né? E porque eu acredito muito nesse lado, né? E quando a gente fala da essência do jiu-jitsu como arte marcial, a gente traz muitos fundamentos, conceitos e princípios importantes para a vida, né? A vertente esportiva ela é importante, eu participei também de vários campeonatos, enfim, eu acho que inclusive as competições de jiu-jitsu, ou o atleta de jiu-jitsu, ele tem uma preparação muito, muito boa, até para a defesa pessoal, mas eu acho que a gente não deve esquecer, né, um lado muito importante do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal. Quando você fala, inclusive, quando você fala de confiança, acho que do que é um fundamento importante, eu acho que uma das coisas que liga esse botão da confiança é a gente saber que a gente sabe se defender. A gente, né? Exatamente. Então, e quando a gente vai só para a vertente esportiva, né, que é dentro de um jogo, né, que tem talvez um tempo, uma regra e tudo mais, a gente fica um pouco limitado, né, a aquele cenário, aquele universo. É outro momento, né? Como o jiu-jitsu hoje é exatamente como a gente achava, como a gente via o judô antigamente, né? É uma luta bonita, competitiva, mas só a posição de você ficar de costa parado não é uma coisa que vai te ajudar na vida real, né? Sim. E o jiu-jitsu não tinha isso, né? A gente buscava finalização, o joelho na barriga. Por que a passagem de guarda era importante? Para você lutar com um cara menor. Você saía do radiação das pernas do cara e sempre que você se aproximasse do rosto do cara, você ganhava mais pontos, que a montada pelas costas, o joelho na barriga. O joelho na barriga só tem finalidade se você for bater. Não deveria nem ter ponto hoje na competição. O joelho na barriga para quê? Só para fazer ponto? Não, o joelho na barriga era uma posição para você dominar o cara e bater. Porque a sua distância e domínio ali tá exatamente. Eu já me defendi de um cara uma vez lá em Bali, o cara provocando e tal, deu uma queda nele, botei o joelho na barriga dele, dominei ele e ainda falava stop, stop. Porque ele não fugia quadril, não sabia sair, né? E eu também não quis bater, porque era lá em Bali, era um cara oriental, não queria. Vai que era um cara local lá, então eu dominei a situação com o joelho na barriga. Hoje não, nas competições você vê o cara botando e tirando. Sim, só espera o ponto. Só ponto. Então, cara, o jiu-jitsu que eu aprendi, que eu chamo de raiz, não sou contra a evolução. Eu acho até que o cara mais velho, esse jiu-jitsu competitivo, é melhor até do que o judô, porque tu não tem que tomar queda. É só a parte de chão. Você pode ter muito mais longevidade no jiu-jitsu esportivo do que no jiu-jitsu, que era um jiu-jitsu raiz. Que a gente realmente era criado para se confrontar com outros lutadores. Sim. Só que hoje existe um evento que chama-se MMA. Então, se você quer se confrontar com outros lutadores, você tem que fazer um treinamento todo específico e lutar com esses lutadores num evento de MMA. Mas no nosso tempo não tinha evento de MMA e os vale tudo eram muito poucos. Quando se fala, das lutas do Carson, da luta do João Alberto Barreto, os caras fizeram uma dúzia de lutas, cara. Ninguém fez essa quantidade de lutas que hoje eles fazem no MMA. Então, realmente era um negócio para você poder andar na praia, para um cara não azarar tua mulher, levar tua mulher e você não sabia o que fazer. Né? Eu tive um aluno agora há pouco tempo, garoto até forte,
e me contou que chegou na rua e um cara mandou ele sair fora. E o cara tinha as orelhas duras, ele falou, pô, o cara era lutador e mandou eu sair fora, eu saí fora. Eu falei, então tá bom, mas saiu fora, foi bom negócio, não teve confusão. Ele falou, mas se o cara não deixasse eu sair fora? Pô, então eu queria fazer umas aulas de defesa pessoal. Aí dei umas aulas pra ele, eu posso te garantir que o clinch dele ficou uma bomba atômica, cara. O cara ficou super preparado. Então se agora um cara desse mandar ele sair fora, pode ter certeza que ele vai dar um clinch violento. Aí o que vai acontecer depois é a história que vai dizer, mas... Era isso que a gente era preparado, para dar o clinch, cara. Sim. Era para ir para cima. Esse lance que era uma coisa mental e mais o preparo com os treinamentos, treino, que te deixava num gás para passar qualquer tipo de sufoco. Se você for ver bem, as primeiras lutas de Vale Tudo, se fossem nas regras atuais, o jiu-jitsu não estaria onde está hoje. Sim. Por quê? O Royce ficou contra o Dan Severn 17 minutos por baixo. Seriam 3 rounds que iam ter que separar e ia ter que começar tudo em pé. Sim. E ele ganhou do cara em 17 minutos que ele sacou um triângulo. Né? Então, aquele evento que quem pagou o pay-per-view nem viu a final daquela luta. Foi quando começou a ideia de vender o evento, porque queriam mudar as regras, queriam fazer as regras, né? Quando vai para a vertente esportiva, né, e junto com isso a comercial, né, a gente sabe, a gente até trago essa discussão também do jiu-jitsu virar olímpico e tudo mais. Eu tive com o Flávio Canto aqui na última conversa, a gente entrou um pouco nisso, né? Aqui começa a ter que ficar mais objetivo, tem um tempo, você não pode extrapolar, teve luta do Hélio de 3 horas de 40 minutos. Imagina isso na televisão. Não tem como, né? Então, a gente entende também, né, que o jiu-jitsu, ele trabalha também um pouco em cima do tempo. Você precisa um pouco, né, desse tempo, dessa paciência para você adquirir, às vezes, o resultado. Exato. Pode ser muito rápido, mas às vezes pode demorar muito. O judô, por exemplo, você vai pro chão, você tem que finalizar muito rápido. Então os caras têm muita explosão. O lutador de jiu-jitsu, ele vai ganhando jardas. Exatamente. Vai consolidando uma posição, né? Ele consolida uma posição, vai para outra. Não precisa ter essa velocidade toda. Hoje em dia eu fico impressionado que os lutadores têm uma velocidade, uma pungência muito... E não cansam, né? Mas é isso, cara. O jiu-jitsu era pelo menos na minha época, a gente botava na nossa cabeça que a gente tinha que passar sufoco, cara. A gente acostumava a passar sufoco, né? Então, acho que essa é a diferença do jiu-jitsu atual. Acho muito bonito o jiu-jitsu atual, mas a ideia é outra, né? A ideia é totalmente outra. Tá dando certo, as academias estão aumentando. Sim. Então, quem sou eu pra... Não tem mais briga de rua. Pra que pensar nisso? Pra que pensar num negócio que não existe mais, cara? Mas talvez, cara, até na conversa com o Rickson, quando eu fiz a conversa com ele, a gente estava bem no auge assim, da pandemia, né? E eu acho, cara, que essa formação da arte marcial, ela vai muito além da parte física, né? Você tá falando isso um pouco, né? Acho que trabalhar a parte espiritual e emocional é muito importante, né? E hoje os conflitos às vezes são esses, né? E você usar a ferramenta de jiu-jitsu para resolver certos problemas, né? É fundamental. Eu, na minha vida, usei muito, sem querer, sem entender que eu estava usando, né? Porque a gente acaba sendo forjado nessa parte disciplinar, nessa coisa de passar sufoco o tempo inteiro, saber que a gente às vezes leva tempo pra gente chegar lá, saber que a gente depende da disciplina, do nosso foco, saber que, a gente precisa ser determinado. Então, isso tudo são fundamentos importantes para nossa vida. Para o caráter da pessoa, né? Para formação, para tua formação. Então você vê, numa época de pandemia, meu irmão, a gente tem que lidar com medo, a gente tem que lidar com né, assim, como é que eu enfrento esse negócio? Como é que eu não tenho medo, né, para de certa forma encarar um monstro que eu não posso sair na porrada? Exatamente. Né? Exatamente. Eu me lembro que o Royce, no começo, ele virou para mim e falou assim: Malibu, eu me recuso a viver com medo. Porque a gente entrou num negócio para tirar o medo de dentro da gente. A gente entrou na arte marcial porque a gente tinha medo. Quando você é criança, faz parte. Que vai entrando, né? Faz parte. Ainda mais hoje. Por isso que eu tô falando, hoje o inimigo, meu irmão, entra, pela mídia, enfim, pelas coisas que a gente escuta, ele vai entrar na nossa cabeça e vai dominando de uma forma que quando a gente nem nota, mas tá lá no nosso subconsciente. Não, faz um mal danado. A maior doença do século hoje é a depressão. Exatamente. Por quê? Porque é um acúmulo de receios, de medos, enfim, né? Que a gente vai acumulando cicatrizes emocionais que vai formando.
E essa ferramenta poderosa, de novo, né, da gente conseguir se fortalecer internamente, espiritualmente, né, e se blindando nessas coisas. A gente sabe que tem que continuar treinando, tem que continuar malhando, a gente tem que ganhar dinheiro, mas a saúde é a coisa mais importante realmente, Exatamente. entendeu? E ceder, né? Muitas vezes tem que ceder, porque tem muita gente que discute porque quer ter razão naquela situação e a gente não quer, a gente quer vencer. E vencer é com o tempo. O tempo vai trazendo as soluções para tudo. E é isso, cara. O jiu-jitsu é uma coisa muito importante na minha vida, tanto que a gente tá aqui hoje falando sobre isso, né? Sim. Se o jiu-jitsu não chegasse onde chegou, talvez eu não tivesse sentado aqui contigo, não iam ter esses microfones bonitos, não ia ter essa câmera, e a gente não ia ter a importância que a gente tem, porque eu vivi uma época, você continua trazendo essas informações, são os legados, né? Que a gente vai deixando para a nova geração. Esse vídeo aí vai, com certeza, fica eternizado. Então, eu acho legal a gente conversar sobre isso. A segurança que eu tenho hoje, por causa do jiu-jitsu, é muito bom, cara. Eu saber que eu posso andar na rua e eu tenho chance de me defender contra qualquer um. Né? E hoje eu tenho medo de... Porque nós estamos vivendo uma época, né? Que é a época do mimimi, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu com a minha faixa hoje, eu explico muito isso. Se você for brigar, você que é faixa preta, primeiro você abre a mão. Deixa o cara vir pra cima. Se o cara vier pra cima, você toma uma atitude. Porque se você fecha a tua mão e tá filmado, vão botar... Isso aqui já é um sinal... que você quer brigar. De agressão, de agressão, exatamente. Então, eu costumo falar, meu irmão, por exemplo, tem cara que me provoca. Outro dia eu levantei da mesa e fui embora. Porque o meu medo é conseguir usar o meu jiu-jitsu contra ele e dar um estrago nele e ele não segurar a onda e me processar. Eu não tô com disposição, nem tenho grana mais pra perder, né? Outro dia eu discuti com um cara, o cara me processou, eu perdi um dinheiro, cara, por causa de uma discussão, cara, que eu não quis mais. Porra, então quer dizer, nós estamos vivendo uma outra época, né? Antigamente você brigava com um cara, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Se não tivesse satisfeito, brigava de novo, até uma hora que você, né, acaba com aquilo. Mas hoje em dia não, hoje em dia é muita covardia, né, cara? Esse negócio de preconceito, né, cara? Então... Mas você não acha, e aí você tocou agora até num assunto legal, né? Você não acha que toda essa vivência que você teve foi muito intenso? A gente tá falando aqui muito específico do jiu-jitsu, mas o próprio surf, as viagens, as histórias todas que você passou, isso não te deu uma noção de realidade, né? E o próprio jiu-jitsu, quando a gente fala de preconceito, por exemplo, porra, na luta, meu irmão, não tem isso. Né? Assim, a gente convive ali com pessoas de todo tipo de classe social, meu irmão, né? Esse cara é preto, branco, índio, enfim, a gente respeita né? Tem o maior respeito, ali né? Tem o médico, tem o faxineiro. E a gente entende, a gente acaba entendendo integrando a cultura. Um precisa do outro. Exatamente. Né? Então, o que eu quero chegar é o seguinte, essa sua vivência intensa te mostra muito da realidade. Então, quando você até falou do mimimi, porra, meu irmão, você sabe, você conhece a realidade como ela é, né? Independente do que a galera vem falando, que vem falando aquilo, vem falando aquilo outro, você foi um cara que vivenciou muitas histórias, conheceu muita gente, né? Porra, caras que hoje viraram referências no mundo, você teve esse contato direto. Então, acho que isso te enche de conteúdo real, né? E que te ajuda, eu acho que tomar aí muitas decisões, enfim, ser o cara que você é, né? Cara, e passar isso para as pessoas, como você falou ali no nosso início aqui, acho que a tua missão hoje é passar um pouco. Eu na verdade, eu tô aqui com esses livros aqui do Rico, que foi muito meu amigo, né? Esse outro aqui do Rickson, que eu posso dizer que também foi muito meu amigo, né? E dizer que o meu livro ainda não chegou no final, né? Então eu tô construindo ainda. O meu objetivo hoje é continuar tendo uma vida boa, do jeito que eu tive até hoje, né? Com altos e baixos, né? Sim. Tive momentos maravilhosos, tive momentos muito difíceis na minha vida, mas acho que isso é vida, a vida é isso. A vida é assim, né? Se parar numa linha reta, porque tá exatamente. Então, cara, hoje eu posso agradecer, outro dia eu conversei isso, né, com a minha mulher, né, cara, que vive totalmente uma vida diferentaça da minha, né? São outras obrigações, outras realidades. E eu digo para ela, pô, eu tenho a cabeça feita, cara, mas eu não falo isso da boca para fora. Eu tenho cabeça, que isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque nem tudo que as pessoas querem fazer, eu ainda quero fazer. Porque eu já fiz, cara.
Então eu já fiz, porra, e não tem interesse em fazer de novo. Né? Eu me lembro já que passou por essa experiência? Já passei, tô satisfeito. Né? O lance de você ficar mais velho é isso, você vai ficar mais resguardado, né? Suas escolhas. Exatamente. Suas escolhas mudam e talvez você precise de menos. Menos, né? A lareira, minha lareira precisa de pouca lenha para manter acesa, Exatamente. Entendeu, cara? Eu não preciso mais de tantas coisas. Uma vez eu me lembro, meu filho passou. Suas escolhas são mais refinadas. Cara, é qualidade de vida, é tranquilidade, é paz, né, cara? Porque coisa que eu não tive na vida quando eu era jovem foi paz, né? Foi uma vida cheia de turbulência, né, cara? Hoje, por exemplo, eu não gosto de ficar de noite na rua. Mas tinha noites que eu já fiquei 3 noites sem dormir, né? Então, hoje eu tenho pânico de ficar 2, 3 horas da manhã na rua, né? Então, pô, mas não é normal, isso não é normal, você tem que conviver, tem que ser social, porra. Cara, eu sou do dia, bicho. Eu sou do dia, gosto do dia, gosto da matinê, porra, agora eu não gosto mais da noite, né, cara? Não gosto, porque eu acho que o sono é uma coisa muito preciosa. A gente que trabalha com físico, né, cara? Que cansa, né, cara? Cansa da aula de jiu-jitsu, treinar jiu-jitsu. E não é só fisicamente, né? Mentalmente também. Você tem que bolar uma aula, tem que agradar um. Às vezes você vai para dar uma aula para faixa preta, tem 2, 3 faixas brancas. Né? A minha academia é um estúdio, uma academia pequena, então tem que estar sempre criando situações para agradar os alunos, né? Não pode extrapolar. Uma vez eu dei uma ginástica tão forte que o cara tinha 70 anos nunca mais voltou, né, cara? Então é difícil você acertar, né? Mas é isso, cara. Eu sou um cara muito grato de ter vivido, de ter essa história toda, ter a experiência que eu tive na vida e sentir que eu tenho muita coisa para aprender ainda, cara. Não só no jiu-jitsu. No jiu-jitsu, o dia que você for lá, eu tenho certeza que eu vou ficar sentadinho no saquinho de boxe que tem ali e ver o que eu posso aprender com você. Não, eu que quero beber nessa fonte. Não, mas a minha fonte, todo dia é dia de fonte. É minha obrigação. Mas eu gosto de aprender, eu aprendo muito, cara. Eu tenho convidados, pessoas que chegam lá na academia, que me ensinam coisas que melhoram o meu jiu-jitsu até hoje. Eu costumo dizer que o meu jiu-jitsu é Gracie. Eu aprendi, a base do meu jiu-jitsu foi Gracie. Mas hoje em dia eu continuo aprendendo, mas não é com nenhum Gracie mais. Eu não aprendo mais nada com Gracie nenhum, cara. Eu aprendo com a rapaziada que vai lá, com outros mestres que vão lá. Tem sempre alguma coisa para aprender. Então isso para mim é muito bom. E como pessoa também, eu já tive vários relacionamentos. Às vezes eu me considero faixa azul emocionalmente em várias situações. Então eu vejo, eu tenho que melhorar aqui, tenho que ser mais forte aqui. Tô muito carente, tô muito depressivo. Eu tô cheio de mimimi, tô querendo colo. A gente, infelizmente, a gente sente uma série de coisas, mas a gente não tem outra saída a não ser um homem forte, né? Sim. Então eu procuro me fortalecer o máximo para ter uma qualidade de vida melhor, né? Cada vez mais. E o homem forte, eu acho que, de novo, não é só na parte física. Não, é mental, né, cara? Emocional. Total. Emocional, né, cara? E voltando para a intensidade da tua vida, cara, até foi um lance que a gente falou aqui antes de começar, né? Você falou assim, porra, fui pro Hawaii em 70 e pouco. Eu falei, porra, meu irmão, eu já ouvi essa conversa aí do Bocão, do Rico, enfim, os caras que atravessaram o continente, porra, pra pegar onda, numa época, porra, difícil, né, cara, assim, difícil de chegar lá e um lugar totalmente desconhecido, que você tem uma cultura totalmente diferente da nossa, né, enfim, até com o Tico aqui, tô lembrando da história dele aí, que ele, Tickson Gracie, né, ele teve uma confusão dentro da água com um cara, enfim, que descobriu que o cara, meu irmão, era um localzão lá da área e teve que se passar por um faixa preta, né? E o jiu-jitsu também teve isso. Ele foi atravessando fronteiras, né, cara, e virando um grande cartão de visita até hoje, né? Não, hoje tá moleza, mas nas antigas não tinha jiu-jitsu. Vocês pavimentaram de alguma forma esse caminho, não, o né? jiu-jitsu começou a ser respeitado mesmo em 93, mas nós estamos falando de 70 e pouco. 70 e pouco não tinha jiu-jitsu no mundo. Ninguém ia tirar o chapéu para lutador de jiu-jitsu, né? Ninguém sabia o que era. Não, ninguém sabia. É o que eu tô te falando. 70 e pouco no mundo não existia jiu-jitsu, né? Me lembro que em Bali eu botei um cara grandão para dormir. Pô, fiquei louco, entrava na reboate, tudo de graça, porque nunca tinham visto um estrangulamento. Sim. Em 78 eu vou contar algumas histórias aqui, curtas, que são muitas, né? Mas quando eu fui pro Havaí, antes de eu ir, a gente já sabia que o Mobral tinha perdido uns dentes pegando uma onda em pipeline, né? Na onda, né? A onda, ele mergulhou antes da onda e a onda puxou ele de novo, ou seja, ele caiu 2 vezes na mesma onda e essa onda tirou os dentes dele. Eu cheguei lá
e ficamos logo colados, eu, Mobral e Renan, nós fomos pro Kauai, que é uma outra ilha, alugamos um carrinho Honda laranja e tínhamos 9 pranchas, onde a gente ia, a gente levava as pranchas com medo de ser roubado, né? Então era um carrinho pequenininho, com 9 pranchas pra cima, 3 de cada um, né? 3 minha, 3 do Renan e 3 do Mobral. Eu me lembro que a gente acampou no mato lá, quando a gente chegou de noite, e de manhã veio um cara que era um policial, né? Eu só via o bate-boot dele, a farda. Eu olhei e o cara, excuse me, sir. Eu falei, Renan, acorda. Tem um polícia aí, cara. Aí o Renan falou assim, manda voltar mais tarde. Aí eu falei, pô, meu irmão, aí o cara, acordei o Renan foi falar com o cara levou a gente até um camping, né, cara, que a gente ficou acampado, que num lugar que tinha duas ondas, chamado Tunnel e Canyons. A esquerda era Canudo, Canyons, e a direita era Túnel, né, o Tunnels. Pô, a gente ficou acampado ali, meu irmão, pegando altas ondas no Kauai, né, eu, Renan e Mobral, a gente molecão, né, cara. Então, muitas histórias. Fiquei 3 meses no Havaí. Porra, tive com o Lipe lá, passamos sufoco também, eu e Lipe Dilon. Porra, num Fusca lá. Porra, falei, pô, o Lipe, o maior playboy lá no Rio, tá com um Fusca velho desse aqui, no Cuilima, né, cara? E a gente aprendendo a falar inglês também. Até hoje eu não aprendi. Mas, porra, me lembro que meu pai, uma vez eu falei assim pra operator, né, que a gente ligava antigamente com as moedas, né? As moedas no telefone. E aí o meu pai já tava ouvindo que eu tava na linha lá no Havaí, e meu pai... Quando eu falei hold on, não, tem que salote, falei assim, tem que salote. Quando eu mandei tem que salote, meu pai, tá dominando a língua, meu filho. Aí eu falei, pai, tô dominando. E eu me lembro, esse papo do hold on foi outro, foi quando eu tava ligando pro Brasil e a operator mandou um hold on pra mim. Quando ela mandou um hold on, eu botei o dinheiro todo no telefone, né, bicho? Aí ela volta, quando ela volta, ela fala assim, ok, put the money in the telefone. Aí, porra, a Japute, porra, a Japute. Aí ela, put the money in the telefone, a Japute. Ela, ok, put the money. Porra, discussão do cacete. E eu achando que eu ia perder meu dinheiro. Aí ela deve ter visto lá que o dinheiro tava lá e completou minha ligação, porque não era barato, né? Tinha que gastar um dinheirinho ali, não sei quanto imagina, né, cara? Era uns 12 dólares e pouco. Era uns 12 dólares e pouco, se eu não me engano, pra ligar pro Brasil. Com as moedinhas lá, pô, e ela ia fazer eu botar de novo. E ela, o Rodon foi pra botar, né? Aí botei, aí depois ela voltou, pô, foi uma confusão. Então tem várias histórias no Havaí, a gente morava no Cuilima, que eram casas que a gente alugava dentro de um campo de golfe, né? E morava todo mundo. Morou eu, Pepe, porra, motor Renan, Celcinho, Retrô, Ian Robert, morei com o Ian Robert, né, legal, cara? Legal. Porra, e maior galera, cara, a gente alugava umas casas, morava 5, 6 pessoas dentro da casa, e a gente passava o dia inteiro na praia pegando onda, e foi logo depois do que eu fui, da confusão do Rickson com o Havaiano. Então, eu cruzei com o Havaiano lá 2 vezes, se esse cara me visse, cruzei que eu digo, eu vi ele, mas ele não me viu. E eu cheguei a sair fora 2 vezes, ele não me viu. Você teve algum tipo de briga lá, ou confusão lá fora? No Havaí? No Havaí? Eu? É. Não, eu nunca tive no Havaí, não. Porque isso é uma coisa também que existia muito, né? Tinha. Assim, localismo lá, principalmente lá, os Black Tinha. Trunks. O Mobral tomou um pau lá uma vez. Os havaianos davam muita dura nos brasileiros, cara. Porra, davam geral, cara. Ainda mais depois dessa lance do Rico, eles ainda ficaram com uma bronca danada de brasileiro. Pois é. O próprio Rico falou que teve que, porra, irmão, se entender lá com os caras depois, porque os caras já acharam que ele tinha armado os brasileiros juntar em cima o Rico ficou mal mesmo, ele já me falou essa história. Mas é isso, cara. Eu tava. Naquela época, quando eu fui pra Havaí, eu era faixa branca. Porque quando o Rickson brigou com o cara, eu não era jiu-jiteiro. Mas depois eu comecei a fazer. E antes de ganhar a faixa azul, pintou de eu ir pra Havaí, eu fui, né, cara? Então, hoje eu considero minha vida uma vida de aventureiro, né, cara? Bali também, né? Você fala de Bali. Bali fui em 89. Fui 10 anos depois, né? Eu tinha quase 30 anos, ou 30 anos, mas. Não, 30 anos. E aí comecei. Bali peguei no começo também, porra. Muito bacana, que lugar bacana. Considero o melhor lugar da minha vida, assim, de tudo, em relação a tudo. Alta zona, uma zona bem mais fácil de pegar do que a do Havaí, né, cara? Do Havaí é uma onda pesada em cima de coral, né? Sim. E a onda de Bali é uma onda mais light, né? Sim. Tipo uma Fórmula Índia, aquela pista lisinha, né? É isso, foi legal, uma vida bem vivida, né? Mas é o que eu costumo dizer, meu livro ainda não está no final. Eu ainda procuro me manter em forma ainda, melhorar minha saúde,
que é uma coisa que é bom sempre a gente falar, né? A gente conversou isso antes, né? Uma das coisas que eu tô achando mais importante é cuidar da parte da musculação do corpo, né? Da musculação, tá forte para poder continuar fazendo os esportes que eu gosto. Sim. Porque se você for ver bem, a natação, o cara faz musculação, o futebol, o cara faz musculação. E no jiu-jitsu, pra gente continuar lutando no jiu-jitsu, deve-se fazer também, é o que eu tô tentando fazer para mim agora, cuidar da parte física com mais prioridade, até não só pro jiu-jitsu, mas pra minha velhice, né, cara? A minha luta hoje é contra a vida, né? É chegar no final com o máximo de saúde física que Deus me permitir, né? Sim. Quanto mais saúde física eu tiver, claro que a mental também vai junto, ajudando a física, a mental melhora alguma coisa. Não tem como piorar a tua cabeça você fazendo uma atividade física. Ajuda muito, né? A gente não vai, não. Tem gente sarada com a cabeça ruim, tem. Sim. Mas podia estar pior se não tivesse sarado, né? Sim. Então eu acho que a atividade física ocupa teu tempo, né? Tira o ócio, né, cara? Você se cuidando e você fica mais cansado, mais propenso a descansar, em vez de pensar em besteira. Então ajuda a mente e é isso que eu tenho procurado fazer. É legal você também falar disso, né? E até um pouco contra, vamos falar, porque eu acho que na vida a gente vai aprendendo. A gente estava aqui numa conversa aqui antes de começar, e eu acho que tudo que você viveu, todas as experiências, a gente tem que agradecer de alguma forma, porque mesmo ela sendo ruim, a gente tira coisas positivas ou um aprendizado muito grande, né? E você, voltando para sua história, dentro da tua geração, foi uma geração com um movimento ali, como a gente falou, artístico, e teve ali também um movimento ali das drogas, né? Começando no meio, inclusive no meio esportivo. Com certeza. Então, você teve que lidar ali com aquilo ali, né? Você viu muita gente, você estava nesse ambiente, né? De certa forma, isso te abriu ali uma visão até para chegar no hoje, né? E entender o quanto a saúde é importante, o quanto a gente deve, né, ter consciência de que, porra, existe um lado ali, cara, que se você mergulhar nele, você vai ser levado. Então, exatamente, você tocou no ponto. O que eu acho mais legal das drogas é ter saído delas. Porque entrar foi você nem sentir como é que eu entrei, né? E geralmente é assim, né? Entendeu? Fui entrando, meu irmão, mas eu consegui sair na moral. Porra, cara, me enche de orgulho, entendeu? De ter conseguido largar cada uma no seu tempo, né? Hoje eu ainda gosto de tomar uma cervejinha, mas muito moderadamente, porque também, eu até conversei isso contigo antes, mexe um pouco no meu emocional. O álcool, cara, assim, é uma droga liberada, mas, né, até, porra, com esse entendimento hoje que a gente tem, até, né, que a gente busca também, o entendimento de pessoas, de médicos que a gente conhece, que a gente troca. Cara, o álcool é uma das piores, né? Assim, é perigoso, é perigoso. Porque é liberado, então a gente vai tomando. E você tem que estar com a cabeça muito boa, num momento muito bom. Não pode ser. O teu prazer não pode ser a bebida, a garrafa. Tem que ser uma comemoração e, de repente, uma situação e tal. Mas é por isso que eu digo, isso é a última coisa que eu tô realmente ainda não tirei da minha vida, mas que eu levo muito a sério, respeito muito, porque não é uma brincadeira. Exatamente, por ser liberada e ser muito fácil as gargalhadas. Sim. E você dá gargalhadas com a bebida é muito mais fácil do que dar gargalhadas sem bebida. Mas quando você vê, você está dando aquelas gargalhadas sempre por causa do efeito da cerveja. Então passa a ser uma coisa muito parecida com a droga, né? Com os outros tipos de droga, né? Que começa você a ter reações muito parecidas por causa da droga, né? A maconha tem um tipo de efeito, as outras drogas também, e a bebida também, é aquele riso frouxo. Então, eu prefiro hoje estar um pouco mais na realidade, né? Viver a realidade, porque mexer com as emoções, mexer com o cérebro, eu tô fora agora, eu quero mexer o mínimo possível, eu quero fortalecer meu cérebro e minhas emoções. E a bebida, ela te tira da realidade, né, cara? Como as outras drogas também. Então, um dos orgulhos que eu tenho na minha vida porque tem muita gente que precisa de ajuda para parar, e é importante. Sim. Mas tem gente que não consegue parar sozinho. Mas eu posso dizer que eu, Sérgio Malibu, cheguei na faixa preta, né? E hoje eu, consegui largar as drogas sozinho e Você acha que o jiu-jitsu ajudou nisso? Acho que muito, cara. O esporte, não o surf, mas o jiu-jitsu. Porque, cara, em 80, quando começou a vir a geração do Fábio Gurgel,
a rapaziada já começou a ter uma galera que não era mais envolvida com droga. Sim, já tinha uma visão ali mais Mas diferente, saúde, de atleta de saúde. O surf era ligado à saúde, mas todo mundo, a maioria, 90%, usava alguma coisa. E eu era surfista, não era lutador. Entendeu? Então, quando eu entrei no jiu-jitsu, não no primeiro momento, mas com o tempo eu fui vendo que eu poderia ter sido mais campeão. Eu não me arrependo, não, porque fiz muita besteira. Eu até brinquei, a vida deu a oportunidade de eu fazer várias merdas, eu não perdi nenhuma. Fiz todas as merdas. E as merdas têm um proveito também, né? Exatamente. Eu estava em lugares, em festas, em lugares que se eu fosse atleta, talvez eu não tivesse. Sim. Mas também tem medalhas que, se eu não tivesse nessas festas, eu teria ganho, né? E com certeza eu teria ganho, porque eu fui um bom lutador, fui campeão nas faixas todas, da branca, da azul a preta, que não tinha competição na branca na época, e depois no Master Series ainda fui tricampeão mundial, cara. Legal. Eu consegui lutar ainda depois de velho, e fui campeão, três vezes campeão mundial, acho que, se eu não me engano, 2 vezes no peso e no absoluto. Então, tô um cara realizado no esporte, não fui o melhor lutador, já perdi luta pra cá, já perdi vários caras que são insignificantes às vezes, mas eu continuo ali representando o jiu-jitsu, trazendo as pessoas pra dentro do dojo, tentando ajudar pra tirar de droga, de tudo isso. Tudo que eu puder fazer. Mas por isso que eu falo, porque eu acho que a tua vivência, cara, de tudo que você vivenciou de uma forma muito intensa, a história eu acho que é muito rica nesse sentido. Você hoje tem um conteúdo rico para passar. Eu acho que você entrou aqui falando isso, né? Você falou assim, cara, hoje eu quero passar para as pessoas. Eu acho que isso também é a intenção aqui desse nosso projeto, aqui desse nosso programa, é a gente, justamente, meu irmão, pegar um cara como você, com conteúdo riquíssimo ali de história de vida e passar uma mensagem positiva de alguma forma, né? Cara, porque por mais que você tenha conhecido o outro lado, foi bom pra você conhecer e falar, isso eu não quero, isso não faz. Consegui sair, cara. Né? Então... Consegui sair, cara, ileso, bicho. Eu realmente tenho que agradecer a Deus muito demais cada conta, porque é muito difícil, cara. Só eu sei as merdas todas que eu fiz, entendeu? E são merdas que eu mesmo acordava na época. E você viu alguns ficarem, né, cara? Não, muitos ficaram, muitos. A maioria. Poucos saíram, cara. Poucos saíram como eu saí hoje e viraram mestre de alguma coisa. Sim. Professor sendo chamado para alguma coisa, para alguma palestra. Porra, então eu sou um cara muito agradecido. E eu já ajudei muita gente, cara. Agora teve um cara lá de Londres que chegou aqui no Rio, foi na minha academia, já me encontrou também na Irlanda, num seminário, e me agradece que eu melhorei a vida. Alguma coisa que eu falei em algum momento ajudou na vida dele. E tem pessoas também próximas de mim que eu não consigo ajudar. Então, o barato da vida é esse. É hora você por cima, hora você por baixo. Às vezes você quer ajudar uma pessoa muito próxima e não consegue nada que você fala, por mais que você tenha dito que eu tenho uma experiência, sou rico em vivência, que eu acho que eu sou, às vezes a maneira que eu falo para certas pessoas, eu não toco o coração da pessoa. E outras pessoas eu consigo. Às vezes as pessoas que estão próximas, elas também veem o teu... algum defeito. Exato. Enfim, e priorizam o outro lado. Exatamente. Ficam mais focados nisso e não veem a qualidade. A sua qualidade. Enfim, eu acho que todo mundo, todos os seres humanos têm seus defeitos, suas qualidades. Inclusive o jiu-jitsu é outra ferramenta que mostra isso, né? E a gente tenta, de alguma forma, absorver, né, as qualidades, botá-las para fora, enriquecer elas e pegar os defeitos, tentar trabalhar um pouco o outro lado aceitar. Nós somos, a gente não somos seres perfeitos. Exatamente, né? Exatamente. Mas é exatamente o que você falou. Tem gente que não foca na parte boa e foca na parte ruim, né? E eu vou continuar tentando ser cada vez melhor. Eu posso te garantir que hoje eu sou bem melhor do que eu era antes, mas eu ainda acho que tem que lapidar mais. O Malibu ainda tem coisa para ser lapidada. Eu me sinto jovem, por saber que eu ainda tenho tempo, né? O horizonte está lá na frente, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que o jiu-jitsu rejuvenesce a pessoa, né? A minha idade não condiz com o que eu sinto que eu tenho condições de viver ainda, né? De fazer e acontecer. Sou um cara futurista, não sou um cara que falo muito. Eu tenho passado, eu tenho história. Mas eu não gosto, por exemplo, tem umas festas de final de ano que eu não gosto de ir, porque eu vejo aquela turma toda, todo mundo mais velho, né? E eu gosto de estar com jovens. Eu estando com jovem, quando eu olho pra frente, eu vejo um jovem. E eu me sinto igual a ele, um deles. A tua energia, teu espírito fica mais jovem. Fica mais jovem. Eu dou aula pra garotada. E os velhos que treinam comigo estão sempre jovens também. Estão cheios de disposição, treinando. Então, eu quando vejo uma rapaziada mais decadente, né? Porque é aquilo, né, cara? Minha turma de
de 70, que, porra, do pier, do arpoador, muitos, porra, envelheceram de uma forma brutal, né, cara? E não sonham mais, não tem uma parte física saudável. Então, realmente, uns já ficaram velhos mesmo. Apesar de nós todos temos a mesma idade, eu ainda me sinto bem garotão, né? Aquele. É o Wolverine, né? O Wolverine. Você não parou, né, cara? E é aquilo que você falou também, você olha pra frente, até eu acho que a gente pode encerrar aí você falando um pouco, né, assim, dessa tua visão aí de futuro pra frente. Você é um cara que hoje tem um canal no YouTube, né? Um canal que, porra, já tem bastante seguidores e tá sempre ali alimentando, enfim, você já tá usando uma ferramenta, né, de uma geração muito mais nova, mas para passar, de alguma forma, conteúdos, né, usando até esse teu lado mais reverente, né, cara, que eu acho que é uma coisa legal, assim, que você coloca em tudo que você faz, né? Cara, o que eu penso pro meu futuro é rejuvenescer. Eu penso com muita vontade e acredito nisso. Eu acredito que daqui a 5 anos eu vou estar mais jovem do que hoje. Porque o que eu vou fazer daqui para frente vai fazer com que eu consiga chegar mais jovem daqui a 5 anos. Hoje eu sou mais jovem do que há 10 anos atrás, quando eu trabalhava em outro ramo e me dedicava. Com 50 e poucos anos, eu já estava velho. E hoje, aos 60 e pouco, eu me acho mais jovem do que com 50 e pouco. E quando eu chegar perto de 70, eu quero estar mais forte do que eu estou hoje. Então, eu acredito nisso. Vai ser essa a minha busca, a minha luta vai ser essa. Continuar na segunda juventude, ser jovem, né, cara? Jovem que eu digo tá com força, energia, sim, vitalidade. Sim, é um espírito jovem. Eu acho que isso é importante também. Até você ser um exemplo para as pessoas, porque assim, se espelharem em você, porque é um cara que já vivido, já passou por muita coisa, mas tem esse espírito. Eu gosto da vida, eu gosto da vida. Pra frente, né? Eu gosto da vida. Como eu falei, sempre reverente, até, né, o próprio jiu-jitsu você toca de uma forma... Muito bom. Jiu-jitsu é o meu dia a dia. Agora, segunda-feira, volto pro jiu-jitsu, né? Dar minhas aulas, dar meus treinos, fazer minha ginástica. Ginástica agora não vou largar mais, né? Musculação, como eu falei. E uma coisa que você falou também é que você hoje dá seminários aí no mundo, né? Vários lugares no Brasil. Que as pessoas reconhecem esse seu valor e te levam, né? Porque é aquele negócio, eu tenho esse lado irreverente, mas eu costumo, por exemplo, você me mostrar uma posição, eu costumo falar assim, vou vender ela por $100. Tudo que eu souber, tudo que eu aprender, é mais coisa que eu tenho para ensinar. Sim. Muitas pessoas sabem jiu-jitsu pra caramba, mas não tem uma procura muito grande, talvez não tenha... Eu sou muito procurado, não é que eu saiba mais jiu-jitsu do que ninguém, não. Mas alguma coisa eu sei de uma época que a maioria não sabe, né? E muita coisa eu tenho aprendido. Então, o que eu vou aprendendo e vou conseguindo fazer, eu vou passando. Então, quando as pessoas me convidam para algum seminário, além de um bom bate-papo, que eu posso garantir esse bom bate-papo, eu vou ensinar jiu-jitsu, entendeu? Apesar de ser um cara irreverente, brincalhão, na hora que eu trabalho sério. São 3 horas ali de seminário. Depois do seminário, nós vamos trocar uma ideia, bater um papo e fazer novos amigos, porque o jiu-jitsu eu faço muitas amizades no mundo. Hoje o meu WhatsApp, eu falo com pessoas do mundo inteiro, né? Que são meus amigos. Eu tenho gente que nem me conhece, cara, que eu não conheci pessoalmente, e é minha amiga, né, cara? Pessoas que me mandam mensagem diariamente. E sempre tem um que me agradece por alguma coisa que eu falei, que eu nem sei, porque o meu negócio é natural, né? Eu costumo dizer que é psicografado, alguém bota pra eu falar. E eu falo as coisas, o máximo de pessoas que eu puder ajudar, o que eu acho que é a minha missão, né? Minha missão é poder ajudar a mim, né? Porque tem aquele negócio, em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Exatamente, respira primeiro. Depois tu ajuda os outros. Então não tem como, se você tiver mal, você não ajuda. Exatamente, então aquilo me chocou muito quando eu vi aquilo pelas primeiras vezes, depois de ouvir várias vezes, eu entendi que muita gente troca a vida por a vida de outros familiares. Isso eu costumo ver muito. Ou a própria vida pelo trabalho, pelo dinheiro, né? Exatamente. Tem aquela fobia, tem que ganhar dinheiro mesmo, mas a preocupação é tão grande que a pessoa se larga, né? Se larga pelo trabalho, se larga pelos familiares. Isso acontece muito em mãe, né? E pai também, né? Mãe e pai que param de se cuidar, né, cara? Eu falo assim, cara, o esporte é a tua ligação com a infância. É brincadeira de pega-pega. Jiu-jitsu é uma brincadeira de pega-pega, cara. Sim. Entre meninos, cara. Tem um momento pra você, tem o teu momento. Mas muita gente não consegue, realmente, é complicado. O equilíbrio da vida, né? O equilíbrio da vida é você ter tempo pra você botar essa tua máscara de oxigênio para depois servir com mais oxigênio
outras pessoas. Então, eu procuro sempre melhorar a minha vida, em primeiro lugar, não vou mentir, e depois tentar ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Muito bom, mestre Malibua. Obrigado aqui, meu irmão, pelo seu tempo, sua energia de sempre, e que continue sendo o cara que você é, enfim, passando aí um jiu-jitsu raiz e todo esse conteúdo de vida aí rico que você teve. Tamo junto. Sempre. Os. Valeu, irmão.